Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Atena. Bem, esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que os vídeos que eu costumo colocar aqui no canal. E também teve uma história que eu precisei negociar com Atena para poder trazer esse vídeo. Ela orientou que eu trouxesse esse sigilo que vocês estão vendo aqui na tela agora. E eu falo mais sobre esse sigilo no meu canal do Instagram, tá? Na página do Instituto Águia Dourada no Instagram. Então, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo para você saber para que serve esse sigilo, né? Um sigilo de proteção, mas como que ele foi feito e como você pode ativar. Então, vamos falar sobre o vídeo. Atena, Atena ou Atene, também conhecida como Palas Atena, é na mitologia grega a deusa da civilização, da sabedoria, do bom conselho, da guerra, da estratégia em batalha, da defesa das cidades, do esforço heróico, da tecelagem, da cerâmica, das artes, da justiça, da habilidade, da inspiração, da força, da matemática. Ela é uma das principais divindades do panteão grego e um dos 12 deuses olimpianos. Atena foi padroeira de várias cidades, mas se tornou mais conhecida como a protetora de Atenas e de toda a Ática. Atena parece ter sido uma divindade de caráter puramente ético e não a representante de algum poder físico particular que se manifesta na natureza. Seu poder e sabedoria aparecem por ser a protetora e preservadora do Estado e das instituições sociais, tudo, portanto, que dá força e prosperidade a ele, como, por exemplo, a agricultura, as invenções, a indústria, bem como tudo que preserva o Estado e o protege de influências prejudiciais que vêm de fora, como, por exemplo, a defesa das muralhas, fortalezas e portos. Como divindade padroeira do Estado, Atena era, em Atenas, a protetora das frátrias e das casas que formavam a base do Estado. Ela também manteve a autoridade da lei e justiça e ordem nos tribunais e na Assembleia do Povo. Acredita-se que Atena tenha instituído o antigo tribunal do Areópago e nos casos em que os votos dos juízes empatavam, ela dava o veredito em favor do acusado. Atena usualmente é mostrada em um aspecto majestoso, belo e nobre, porém austero, e ostenta os atributos de uma guerreira. Frequentemente é representada vestida usando uma armadura, assim como um soldado do sexo masculino. E ela também usa um elmo coríntio erguido no alto da testa. Carrega uma lança quando surge como Atena Promachus e um escudo, e enverga a égide, que é uma capa enfeitada com cobra, adornada com o rosto monstruoso da górgona Medusa. Já tem vídeo sobre Medusa aqui no canal, é só você dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas para aprender sobre ela. A égide pode estar localizada alternativamente em seu escudo. Ao contrário das outras deusas gregas que aparecem mostrando sua nudez, Atena está invariavelmente vestida, simbolizando a sua condição de eterna virgem, assim como Hestia e Ártemis. Atena pode aparecer junto com outras figuras, como a serpente, Nike, a personificação da vitória, ou a coruja, que pode ser de uma espécie definida, inclusive o mocho galego, porém na bibliografia consagrou-se a denominação genérica de coruja. Podem estar presentes também ramos ou um tronco de oliveira, que é a sua árvore sagrada. Alguns de seus atributos, como a associação com uma ave e com a serpente, traem a antiguidade do seu mito
e sugerem uma origem oriental, estando documentados em pinturas de vasos e outros artefatos que datam de tempos pré-históricos, especialmente numerosos do período geométrico em diante. Em algumas dessas representações, Atena aparece com asas, ou é ela mesma figurada sob a forma de uma ave, que pode ser uma águia, um abutre, uma gaivota, um mergulhão, uma pomba ou outras aves. No período clássico, fixou-se sua identificação com a coruja, e Aristófanes informou que existia uma crença de que a deusa tinha aparecido sob essa forma para os gregos diante de seu exército durante a guerra contra os persas. Através de sua associação com Atena, a coruja evoluiu para ser mascote nacional dos atenienses e acabou se tornando um símbolo de sabedoria. Da mesma maneira, a serpente costuma aparecer em sua iconografia, sendo um animal que tinha na religião antiga múltiplos significados, geralmente em associação com os ritos de fertilidade e renovação, também com as forças primordiais da criação, com o mundo subterrâneo, com o lado feminino da natureza e com os domínios aquáticos. A serpente também podia ser uma representação vicarial de Erictônio, o deus serpentino e primeiro dos reis míticos de Atenas, que é o filho adotivo de Atena. Às vezes, outras serpentes decoravam a égide, como referência aos cabelos da Medusa, tendo nesse aspecto a função simbólica de paralisar os inimigos, transformá-los em pedra diante do medo do poderio invencível de Atena. Perseu, após matar Medusa, deu essa terrível cabeça para Atena para que ela colocasse na égide. Até o século VII a.C., a identificação segura de Atena pode ser problemática, dada a diversidade de representações que ela possui. E mesmo depois, ela nem sempre ostenta todos os seus atributos identificadores em uma mesma representação. E existem casos, inclusive, em que ela não mostra nenhum desses atributos identificadores, sendo identificada unicamente através do contexto em que a imagem foi encontrada ou por alguma inscrição. Na Ilíada, Odisseu, encontrando Atena, protesta dizendo quão difícil era reconhecê-la dado o seu poder de assumir qualquer forma. Atena foi uma das deusas mais representadas na arte grega e sua simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento desse povo, em especial nos conceitos relativos à justiça, sabedoria e função civilizadora da cultura e das artes, cujos reflexos são perceptíveis até os dias atuais em todo o Ocidente. Ela foi representada sob a forma de pinturas, estátuas, relevos, moedas, foi cantada em hinos e poemas e penetrou na dramaturgia. Os episódios de seu mito que mais foram representados na antiguidade foram seu nascimento, a disputa com Poseidon, seu papel na guerra contra os gigantes e a história de seu filho adotivo Erictônio. Sua imagem sofreu várias transformações ao longo dos séculos, incorporando novos atributos, interagindo com novos contextos e influenciando outras figuras simbólicas. Foi usada, inclusive, por vários regimes políticos para a legitimação de seus princípios e penetrou, inclusive, na cultura popular. Atena não era a divindade mais forte, assim como Zeus, mas era uma das mais poderosas, porque ela representava a guerra e a estratégia de batalha. Assim como Atena promoveu a prosperidade interna do Estado, incentivando a agricultura e a indústria e mantendo a lei e ordem em todas as transações públicas, ela também protegeu o Estado dos inimigos externos e assim assumiu o caráter de uma divindade guerreira, embora em um sentido muito diferente de Ares, Eris ou Énio. De acordo com Homero, Atena nem mesmo carrega armas, mas ela pega essas armas emprestadas de Zeus. Atena impede os homens do abate quando a prudência o exige e repele o amor selvagem de Ares pela guerra e pela conquista. Atena não ama a guerra por si só, mas
simplesmente por causa das vantagens que o Estado ganha quando se engaja em uma guerra, e, portanto, apoia apenas empreendimentos bélicos que são iniciados com prudência e provavelmente serão seguidos por resultados favoráveis. Como deusa da guerra, Atena é a perfeita antítese de Ares. Ela é dotada de profunda sabedoria e conhece todas as artes da estratégia, enquanto Ares é impulsivo, descontrolado e violento, e às vezes, no calor do combate, mal sabe distinguir entre aliados e inimigos. Por isso, Ares é desprezado por todos os deuses, enquanto Atena é universalmente respeitada e admirada. A falta de sabedoria de Ares explica sua invariável derrota sempre que confrontou Atena. Ele é essencial na criação de cidades quando se precisa desbravar territórios hostis, mas como é incapaz de criar cultura, civilização e manter a ordem, esse papel cabe a Atena por sua diplomacia e sabedoria. Ela torna a guerra um instrumento social e político submetido ao intelecto, à disciplina e à ordem, enquanto Ares conduz a guerra como um produto da pura barbárie e das paixões irracionais. Sua superioridade também derivava em parte da variedade e importância muito maiores de suas funções e do patriotismo dos predecessores de Homero, sendo Ares de origem estrangeira. As próprias derrotas repetidas de Ares diante de Atena, seu atributo como domadora de cavalos, e na disputa pela Ática, sua vitória contra Poseidon, um deus conhecido por seu caráter turbulento, vingativo e irascível, confirmam a submissão da força bruta à soberania e ao equilíbrio da justiça e da razão. E isso não faz Atena hesitar ou fraquejar quando decide lutar, tanto que sua simples presença pode bastar para afugentar o inimigo. Bem, já tem vídeo aqui no canal sobre Poseidon e sobre Zeus, se você quiser saber mais sobre esses deuses também. Na qualidade de guerreira, Atena é invencível e pode ser tão implacável quanto Ares, mas isso não a priva de traços mais doces que ele não possui. Como a deusa prudente da guerra, Atena é também a protetora de todos os heróis que se distinguem pela prudência e pelo bom conselho, bem como por sua força e valor, como por exemplo Héracles, Perseu, Belerofonte, Aquiles, Diomedes e Odisseu. Atena tem um inigualável senso de justiça e é considerada a divindade tutelar dos julgamentos e dos júris e a fundadora mítica das cortes de justiça ocidentais, substituindo a tradicional punição por vingança pela penalidade baseada em princípios consagrados em um sistema legal formalizado. Comparando ainda com outros olimpianos, Zeus se tornava a mente, enquanto Atena era a habilidade artística. Atena era essencialmente urbana e civilizada, a antítese em muitos aspectos de Ártemis, que é uma deusa dos campos, do ar livre. O nome Atena, cujo significado é desconhecido e possivelmente tem uma origem asiática, também era encontrado em outras variantes, como Atenaia, Atenaie, Atene, do grego jônico, ou Atana, do grego dórico. Também era conhecida como Palas Atena. Tem sido objeto de longa disputa acadêmica se a cidade de Atenas, da qual era padroeira, tomou o nome da deusa ou se foi a cidade que emprestou o nome à deusa. Em vista da ocorrência comum de sufixos ena ou n, ou melhor dizendo, ena, para a denominação de localidades, é possível que a última hipótese seja a verdadeira. O primeiro registro conhecido do nome da deusa foi encontrado em Knossos, em uma tabuleta em linear B, a antiga escrita dos povos micênicos usada entre os séculos XV e XII antes da Era Comum. Ali ela aparece, o nome de Atena aparece como Atana Potinija, que tem sido traduzido como Senhora de Atenas ou Senhora Atena. Para os atenienses,
ela era muito mais do que uma das muitas deusas do panteão grego, ela era a deusa. O significado do nome Palas é obscuro, às vezes é traduzido como donzela, outras vezes como aquela que brande armas, e pode ter também uma origem não grega. Uma tradição relatada pelo Pseudo-Apolodoro conta que o nome Palas pertencia originalmente a uma filha de Tritão, uma divindade marinha, por sua vez filha de Poseidon e Anfitrite. Ambas teriam sido criadas juntas por Tritão e compartilhando de um caráter belicoso semelhante. Elas passavam um tempo entretidas em atividades militares, o que certa vez acabou por conduzi-las a uma disputa. Estando Palas prestes a desferir um golpe sobre Atena, Zeus interveio distraindo-a com sua égide, no que Atena, aproveitando o lapso, feriu-a de morte. Extremamente entristecida com o sucedido, Atena modelou uma estátua com as feições de Palas, a que chamou de Paládio, e a envolveu com a égide que lhe havia precipitado a morte, instalando a obra ao lado do trono de Zeus, rendendo-lhe honras e tomando o nome da amiga como uma homenagem. Mais tarde, Electra, quando foi perseguida por Zeus, buscou refúgio junto a essa estátua, mas Zeus arremessou-a sobre a terra, onde Ilo, vendo-a cair diante de si, tomou como um sinal divino, fundando no local a cidade de Troia e preservando a estátua em um santuário. Também foi dito que Atena adotara o nome do gigante alado Palas, a quem ela matou por ter atentado contra sua virgindade. Depois disso, ela o teria esfolado, fazendo de sua pele a sua égide, arrancado suas asas para atá-las a seus próprios pés e assumindo seu nome, pelo que sua façanha seria imortalizada. Atena recebeu culto em toda a Grécia Antiga e em toda sua área de influência, desde as colônias gregas da Ásia Menor até as da Península Ibérica e norte da África. Na Ática, Atena se tornou a grande divindade nacional da cidade e do país. Sua presença é atestada até nas proximidades da Índia. Por isso, seu culto assumiu muitas formas, além de sua figura ter sido sincretizada com várias outras divindades das regiões em torno do Mediterrâneo, ampliando a variedade das formas de culto. Diversos pesquisadores têm tentado traçar as origens de seu culto, mas nada pôde ser provado conclusivamente. Ele pode ter derivado da adoração da deusa serpente ou da deusa do escudo da civilização minoica, ou da grande mãe dos povos indo-europeus, ou ser uma importação diretamente oriental, a partir da identificação de alguns de seus principais atributos primitivos, a guerra e a proteção das cidades, como de várias outras deusas cultuadas no Oriente Próximo desde a pré-história. Sua história entre os gregos até o fim da Idade das Trevas é de difícil reconstrução, mas é certo que quando surgem as primeiras descrições literárias sobre Atena no século VIII antes da Era Comum, seu culto já estava firmemente estabelecido, não só em Atenas, mas em muitos outros pontos da Grécia, como Argos, Esparta, Lindos, Lárissa e Ílion, geralmente lhe atribuindo uma função de protetora das cidades e especificamente das cidadelas, tendo um templo no centro das cidadelas muradas e sendo por extensão uma deusa guerreira. Atena é filha de Zeus e Metis, irmã de Ártemis, das Musas, das Graças, de Ares, de Apolo, Dionísio, Hebe, Hermes, Héracles, Helena, Hefesto, Minos, Perseu, Poro, Eco, Ângelo, Afrodite, Ilítia, Énio, Eris, Hersa, Pândia, Perséfone, Radamanto, as Horas, as Lita e as Moirae, e o filho de Atena é adotado, é Erictônio. Apolo também é chamado de filho de Atena, com Hefesto em uma lenda que pode ter surgido na época em que os jônios introduziram o culto de Apolo na Ática, e quando essa nova divindade foi colocada em alguma conexão familiar com a antiga deusa do país. Já tem vídeo aqui no canal sobre Zeus, sobre Ártemis, sobre Apolo, sobre Dionísio, sobre Hermes,
deixa eu ver mais quem, sobre Afrodite, tá? Então é só você dar uma olhadinha sobre Perséfone, dá uma olhadinha lá na playlist sobre as deusas e deuses, que você vai aprender mais sobre esses deuses também. Licínio também é chamado filho de Hefesto e Atena. Porém, de modo geral, entende-se que Atena jamais se casou ou tomou amantes, mantendo uma virgindade perpétua. Várias lendas a listam como sendo a primeira filha depois de Ártemis e Apolo, embora outras lendas a identifiquem como a primeira filha de Zeus. Diz-se também que Atena era sua filha favorita. Encontra-se na Teogonia de Hesíodo o mais antigo relato conhecido sobre o nascimento de Atena, apresentado em duas variantes. Na primeira, Atena seria fruto da união entre Metis e Zeus. Metis, uma personificação da prudência e do bom conselho, e a mais sábia das imortais. Ela foi a primeira esposa de Zeus, o rei dos deuses. Como seu pai era o mais poderoso e sua mãe era a mais sábia entre os deuses, Atena então era uma combinação de ambos. Isso é, uma deusa na qual poder e sabedoria estavam misturados harmoniosamente. Entretanto, sendo avisado por Gaia e Urano de que a criança que haveria de nascer de Metis seria mais poderosa que o pai, Zeus, por conseguinte, corria o risco de ser destronado. E assim como Cronos, como ele destronou seu próprio pai, Cronos, Zeus enganou Metis e a engoliu. Porém, Metis gerou Atena no ventre de Zeus, e a filha veio à luz através da cabeça de seu pai, às margens do rio Tritão, já completamente adulta, armada e bradando um poderoso grito de guerra. E o céu e a terra estremeceram diante de Atena. O primeiro hino homérico a Atena afirma nas linhas 9 a 16 que os deuses ficaram impressionados com a aparição de Atena, e até mesmo Hélio, o deus do sol, parou sua carruagem no céu. Antes de Atena nascer, Zeus começou a sentir uma insuportável dor de cabeça e pediu que Hefesto lhe abrisse o crânio com um labriz, que é um machado minóico que possui 2 lados. Outros relatos colocam Hermes, Prometeu ou Palamon como assistentes desse parto incomum. Na segunda versão, Hesíodo disse que Atena fora filha exclusivamente de Zeus, nascendo logo após seu casamento com Hera, o que teria sido uma causa de um confronto com a sua esposa. Ela, injuriada, também deu nascimento a um filho sem unir-se com Zeus, no caso Hefesto. Mas Filóstrato, o velho, escreve que Hera se alegra com o nascimento de Atena como se ela fosse também sua filha. Um segundo grupo considera Atena como filha de Palas, o gigante alado a quem ela depois matou por causa de tentar violar a sua castidade, e cuja pele ela usou como égide, né? E a gente já falou aqui no vídeo. Uma terceira tradição nos leva a Líbia. Pausânias cita Atena como filha de Poseidon e do lago Tritones, e que por essa razão ela teria os olhos azuis como os do pai. Atena, diz Heródoto, em uma ocasião ficou zangada com seu pai, e foi até Zeus que fez dela sua própria filha. Essa passagem mostra mais claramente do que qualquer outra a maneira pelo qual os mitos helênicos, genuínos e antigos, foram transplantados para a Líbia, onde foram posteriormente considerados fontes dos helênicos. Sua conexão com o rio Tritão fez com que cada cidade onde corresse um rio com esse nome, e eram muitas, reivindicassem ser o local de nascimento da deusa. A rápida expansão de seu culto por uma vasta região explica as variantes sobre o seu nascimento e as múltiplas histórias míticas onde ela tomou parte, que certamente incorporam lendas locais. Respeitando essa Atena Líbia, é mais relatado que ela foi educada pelo deus do rio Tritão, juntamente com sua filha Palas. Na Líbia, Atena também teria inventado a flauta, pois quando Perseu cortou a cabeça da Medusa, e Esteno e Euríale, as irmãs da Medusa, lamentaram sua morte, enquanto sons lamentosos saíam da boca das serpentes que cercavam suas cabeças. Então Atena imitou esses sons em uma palheta, e a flauta que Atena inventou chama-se aulos.
De acordo com Píndaro, Atena deu o Aulos aos mortais como um presente. Mais tarde, um dramaturgo cômico chamado Melanípides de Melos, que viveu entre os anos de 480 a 430 antes da Era Comum, deu uma floreada nessa história na sua comédia chamada Marcias, afirmando que Atena se olhou no espelho enquanto estava soprando essa flauta e viu como soprar ela inchava suas bochechas e a fez parecer boba. Então ela jogou fora o Aulos e amaldiçoou qualquer um que pegasse o Aulos, né? Que essa pessoa tivesse uma morte terrível. O Aulos foi apanhado pelo sátiro Marcias, que mais tarde foi morto por Apolo por sua arrogância. Mais tarde, essa versão da história foi aceita como canônica, e o escultor ateniense Myron criou um grupo de esculturas de bronze baseadas nela, que foi instalado antes da frente ocidental do Pártenon, por volta do ano 440 antes da Era Comum. Pseudo-Apolodoro narrou que quando Cécrops tornou-se rei da Ática, os deuses olímpicos decidiram repartir o reino a fim de estabelecerem seus cultos nas várias cidades. Poseidon chegou primeiro à capital recém-fundada e com seu tridente feriu o solo da Acrópole, de onde brotou uma fonte de água salgada. Atena apareceu depois dele, mas reivindicou a posse da cidade plantando ali a primeira oliveira. Ambos iniciaram uma disputa e Zeus designou como árbitros os olímpicos. Atena foi declarada vencedora porque a oliveira foi considerada mais útil para os humanos. Assumiu a tutela da cidade e emprestou-lhe o seu nome então. Outro mito narra que Tífon, ou Tifão, filho de Gaia, uma divindade monstruosa, ele sentiu um desejo de usurpar o governo de Zeus, e nenhum dos deuses poderia resistir a ele enquanto ele estava atacando. Em pânico, os deuses fugiram para o Egito, todos exceto Atena e Zeus, que foram deixados sozinhos. Tífon perseguiu os deuses, que se transformaram em animais. Atena foi uma aliada de Zeus na luta contra os titãs e mais tarde contra os gigantes, na gigantomaquia, encarregando-se de buscar a ajuda de Héracles, contribuindo na morte do gigante Alcioneu e matando Encélado, lançando sobre ele a ilha da Sicília, e fez sua aegis da pele do gigante Palas. Na arte grega antiga, Atena é frequentemente mostrada ajudando o herói Héracles. Ela aparece em 4 das 12 métopas do templo de Zeus em Olímpia, retratando os 12 trabalhos de Héracles, incluindo a primeira, na qual ela passivamente observa matar o leão de Nemeia, e a 10ª, na qual ela é mostrada ajudando-o ativamente a sustentar o céu. Atena é apresentada como sua aliada severa, mas também como a gentil reconhecedora de suas realizações para sua deificação. Na tragédia Orestes de Ésquilo, Atena intervém para salvar Orestes da ira das Eríneas e preside seu julgamento pelo assassinato de sua mãe Clitemnestra. Quando metade do júri vota pela absolvição e a outra metade pela condenação, Atena dá o voto de Minerva, dá o voto decisivo pela absolvição de Orestes e declara que a partir de então, sempre que houvesse algum empate no júri, o réu seria sempre absolvido. Pseudo-Apolodoro registra uma lenda arcaica que afirma que Hefesto certa vez tentou estuprar Atena, mas ela o empurrou, fazendo com que ele ejaculasse em sua coxa. Atena ficou com nojo, limpou o sêmen usando um tufo de lã, que ela jogou na terra, impregnando Gaia, que em segredo gerou um filho dessa semente de Hefesto, Erictônio, planejando torná-lo imortal. Atena adotou Erictônio como seu filho e o criou. Pausanias relata que Atena colocou Erictônio dentro de um cesto e confiou-o aos cuidados das filhas de Cécrops, Herse, Pandrosos e Aglauros de Atenas, e proibiu-as de olhar o seu conteúdo. Aglauros e possivelmente uma das outras irmãs foram vencidas pela curiosidade, abriram o cesto, mas se horrorizaram ante a visão de uma serpente envolvendo o bebê.
Relatos diferentes dizem que elas descobriram que a própria criança era uma serpente, que era guardada por uma ou duas serpentes ou ainda que tinha pernas de uma serpente. Pseudo-Apolodoro continuou a história, dizendo que algumas versões do mito mostram em seguida as irmãs morrendo pela picada da serpente ou tornadas loucas pela ira de Atena, que por fim as arremessou do alto da Acrópole, ou elas mesmo teriam se jogado lá do alto. Atena então tomou a criança e a criou em uma gruta sagrada. Ao chegar à idade adulta, Erictônio expulsou Anfictião e tornou-se o rei de Atenas, quando introduziu o festival da Panatenaias, o mais importante dentre os festivais religiosos dedicados a Atena. Erictônio foi um dos heróis fundadores mais importantes de Atenas, e a lenda das filhas de Cécrops era um mito de culto ligado aos rituais do festival Arrefória. O mitógrafo romano Higino registra uma história semelhante na qual Hefesto exigiu que Zeus o deixasse se casar com Atena, já que foi ele quem quebrou o crânio de Zeus e permitiu que Atena nascesse. Zeus concordou com isso e Hefesto e Atena teriam se casado, porém quando Hefesto estava prestes a consumar a união, Atena desapareceu do leito nupcial, fazendo com que ele ejaculasse no chão, engravidando Gaia com Erictônio. Heródoto registra que uma serpente vivia em uma fenda no lado norte do cume da Acrópole ateniense e que os atenienses deixavam um bolo de mel para ela todos os meses como uma oferta. Na véspera da segunda invasão persa da Grécia, em 480 antes da Era Comum, a serpente não comeu o bolo de mel, e os atenienses interpretaram isso como um sinal de que a própria Atena os havia abandonado. Atena transformou a Medusa em um monstro por ela ter se gabado de sua beleza como superior à de Atena. Pseudo-Apolodoro registra que Atena guiou Perseu em sua busca para decapitar Medusa e que ela e Hermes ofereceram para Perseu, depois que ele partiu em sua busca, ferramentas que ele poderia precisar e que ele precisou para matar a Górgona. Atena deu a Perseu um escudo de bronze polido para ele ver o reflexo da Medusa ao invés de olhar diretamente para ela, e assim evitar ser transformado em pedra. Hermes deu-lhe uma foice de adamantina para cortar-lhe a cabeça. Quando Perseu balançou sua lâmina para decapitar Medusa, Atena a guiou, permitindo que sua foice a cortasse. Perseu fixou a cabeça da Medusa em seu escudo ou sua égide. A fábula de Aracne aparece nas Metamorfoses de Ovídio, do ano 8 da Era Comum, que é quase a única fonte existente para a lenda, mas a história parece não ter sido bem conhecida antes dessa versão, e a única referência anterior a esse mito é uma breve alusão nas Geórgicas de Virgílio, do ano 29 antes da Era Comum, que não menciona Aracne pelo nome. De acordo com Ovídio, Aracne, cujo nome significa aranha em grego antigo, era filha de um famoso tintureiro em púrpura de Tírian, em Hipaipa da Lídia, e uma estudante de tecelagem de Atena. Ela ficou tão convencida de sua habilidade como tecelã que começou a afirmar que sua habilidade era maior do que a da própria deusa. Atena deu a Aracne a chance de se redimir, assumindo a forma de uma velha e advertindo-a para não ofender as divindades. Aracne zombou e desejou um concurso de tecelagem para que ela pudesse provar sua habilidade. Atena teceu a cena de sua vitória sobre Poseidon na disputa pelo patrocínio de Atenas. A tapeçaria de Atena também mostrava os 12 deuses do Olimpo e a derrota de figuras mitológicas que desafiavam sua autoridade. A tapeçaria de Aracne apresentava 21 episódios da infidelidade das divindades, incluindo Zeus sendo infiel com Leda, Europa e Danae. Representava o comportamento injusto e desacreditado dos deuses em relação aos mortais. Atena admitiu que o trabalho de Aracne era impecável, mas ficou indignada com a escolha ofensiva dos temas que Aracne exibiu e sobre as falhas e transgressões dos deuses. Finalmente, perdendo a paciência, Atena destruiu a tapeçaria e o tear de Aracne, atingindo-o com sua lançadeira. Atena então atingiu Aracne no rosto com seu cajado 4 vezes.
Aracne se enforcou em desespero, mas Atena teve dó dela e a trouxe de volta dos mortos na forma de uma aranha. Um mito contado por Calímaco, no início do século III antes da Era Comum, começa com Atena tomando banho em uma fonte no Monte Helicon ao meio-dia com uma de suas companheiras favoritas, a ninfa Cáriclo. O filho de Cáriclo, Tirésias, estava caçando na mesma montanha e veio até a fonte em busca de água. Sem querer, ele viu Atena nua, então ela o cegou para garantir que ele nunca mais visse que nenhum homem deveria ver. Cáriclo interveio em nome de seu filho e implorou a Atena que tivesse misericórdia. Atena respondeu que não poderia restaurar a visão de Tirésias. Então, ao invés disso, ela deu a ele a capacidade de entender a linguagem dos pássaros e assim de prever o futuro. O mito do julgamento de Paris é mencionado brevemente na Ilíada, mas é descrito em profundidade em um epítome de Cípria. Essa história eu já contei aqui no canal, nos vídeos sobre Afrodite, Hera e Eris. A história de um casamento, da qual foram convidados todos os deuses e deusas, exceto Eris, a deusa da discórdia, que tem vídeo aqui no canal, Ela ficou tão irritada que lançou entre as deuses um pomo de ouro inscrito com a palavra Calistei, ou seja, para a mais bela. Afrodite, Hera e Atena afirmaram ser as mais belas e, portanto, elas seriam as donas legítimas da maçã. A questão foi levada diante de Zeus, que não quis se comprometer favorecendo uma das deusas. Colocou a escolha nas mãos de Paris, um príncipe de Troia. Depois de tomar banho na primavera, no Monte Ida, onde Troia estava situada, as deusas apareceram diante de Paris para sua decisão. Nas antigas representações existentes do julgamento de Paris, somente Afrodite aparece ocasionalmente nua. Atena e Hera estão sempre completamente vestidas, mas desde o Renascimento, as pinturas ocidentais normalmente retratam todas as três deusas completamente nuas. Todas as três deusas eram idealmente belas, e Paris não conseguia decidir qual delas era mais bela, então elas começaram a suborná-lo. Hera tentou subornar Paris com poder sobre toda a Ásia e Europa, e Atena ofereceu fama e glória na batalha. Porém, Afrodite prometeu que Paris poderia se casar com a mulher mais bela. E ele escolheu, a mulher era Helena de Troia, mas ela já era casada com o rei Menelau de Esparta. Paris escolheu Afrodite e concedeu-lhe a maçã. As outras duas deusas ficaram enfurecidas e, como resultado direto, ficaram do lado dos gregos na Guerra de Troia. Na Guerra de Troia, Afrodite ficou do lado dos gregos, porém atacou seus navios com uma tempestade quando eles não puniram Ajax por violar seu santuário troiano. Nos livros 5 e 6 da Ilíada, Atena ajuda o herói Diomedes, que na ausência de Aquiles prova ser o guerreiro grego mais eficaz. Numerosas passagens na Ilíada também mencionam que Atena serviu anteriormente como patrona do pai de Diomedes, Tideus. Quando as mulheres troianas vão ao templo de Atena na Acrópole para implorar por proteção de Diomedes, Atena as ignora. Atena também entra em um duelo com Ares, que a culpa por encorajar Diomedes a rasgar sua bela carne. Atena desvia seu golpe com sua égide, que era um escudo tão poderoso que mesmo o raio relâmpago de Zeus não poderia explodir. Afrodite, que era amante de Ares, desceu do Olimpo para levá-lo embora, mas foi atingida pela lança dourada de Atena e caiu. Atena insultou os deuses que apoiavam Troia, dizendo que eles também acabariam como Ares e Afrodite, e os assustou, provando assim seu poder e reputação entre outros deuses. Ájax, filho de Ileu, príncipe de Lócrida, por ter estuprado Cassandra dentro do santuário de Atena, foi punido com o naufrágio de seu barco, que a deusa atingiu com um raio. Seu povo também teve que pagar pela ofensa, sendo assolado por uma praga e sendo obrigado a espiá-la por 1000 anos, enviando suas donzelas anualmente para serem sacrificadas pelos troianos. Teve uma atuação indireta na captura do Paládio pelos gregos, que assegurou a queda de Troia,
pois uma profecia dizia que enquanto o paládio permanecesse em posse dos troianos, a cidade seria expugnável. Sua manifestação mais importante foi para Aquiles. No livro 22 da Ilíada, enquanto Aquiles está perseguindo Heitor pelas muralhas de Troia, Atena aparece para Heitor, disfarçada como seu irmão Deífobo, e o convence a manter sua posição para que possam lutar juntos contra Aquiles. Então, Heitor arremessa sua lança em Aquiles e erra, esperando que Deífobo lhe dê outra, mas Atena desaparece. Não era Deífobo, né? Deixando Heitor sozinho para enfrentar Aquiles sem sua lança. Na tragédia, Ájax de Sófocles, ela pune o rival de Ulisses, Ájax o Grande, deixando-o louco e fazendo-o massacrar o gado dos aqueus, pensando que ele está matando os próprios aqueus. Mesmo depois que o próprio Odisseu expressa a pena de Ájax, Atena declara, abre aspas, rir de seus inimigos, que risada mais doce pode haver do que essa? Fecha aspas. Ájax mais tarde comete suicídio como resultado de sua humilhação. Pseudo-Apolodoro conta que Troia foi saqueada e quando Ájax viu Cassandra agarrada à estátua de madeira de Atena, estuprou. Por isso a imagem de madeira olha para o céu. Quando eles estavam prestes a zarpar depois de arrebatar Troia, eles foram contidos por Calcas, que lhes disse que Atena estava enfurecida com eles por causa do ato ímpio de Ájax. Eles estavam prestes a matá-lo quando ele correu para um altar, então eles o deixaram viver. Depois de tudo isso, eles seguraram uma assembleia, durante a qual Agamenon insistiu que eles ficassem e sacrificassem a Atena. Então Diomedes, Nestor e Menelau partiram todos ao mesmo tempo. Os dois primeiros fizeram uma boa viagem, mas Menelau encontrou uma tempestade. Agamenon partiu depois de fazer seu sacrifício e aportou em Tenedos. Tétis veio persuadir Neoptolemos a esperar 2 dias e fazer sacrifícios, e ele obedeceu. Mas os outros foram embora e foram surpreendidos por tempestades na região de Tenos, pois Atena havia implorado a Zeus que enviasse uma tempestade sobre os helenos. Muitos navios afundaram. Atena lançou um raio no navio de Ájax. Quando o navio desmoronou, ele escalou para segurança em uma rocha e declarou que havia sobrevivido apesar dos projetos de Atena. Então Poseidon golpeou a rocha com seu tridente, partindo-a em 2, e Ájax caiu no mar e se afogou. Também na Odisseia, Atena fez expressivas aparições. Ela foi a protetora de Odisseu em toda a longa e perigosa viagem de volta para casa. E quando ele chegou finalmente a Ítaca sem reconhecê-la, porque Atena estava disfarçada de pastora, ele entregou seu desalento. A deusa o fez perceber que seu périplo havia terminado. Ela acrescentou que estava perpetuamente ligada a Odisseu pelo fato de que ele era tido como o mais astuto dos mortais, enquanto ela era a mais sábia e engenhosa entre os deuses. Atena também favoreceu Telêmaco, filho de Odisseu, disfarçando-se de mentora, a sua tutora, aconselhando-o a ir informar-se sobre o destino de seu pai, profetizando que ele em breve estaria de volta, e mais tarde instruindo-o como agir contra os pretendentes de sua mãe Penélope. Sob o mesmo disfarce, apresentou-se diante dos pretendentes no momento da luta final, incitando Odisseu contra eles e transformando-se em uma andorinha, desviando suas lanças. Atena matou Lacoonte, um sacerdote de Poseidon, e também seus filhos, mandando 2 serpentes marinhas estrangulá-los, para impedir que ele revelasse aos troianos o segredo do cavalo de Troia. Hesíodo diz que Zeus fez uma coisa má para os homens com o preço do fogo, pois ordenou que Hefesto criasse uma bela donzela tímida, e Atena vestiu essa donzela, no caso Pandora, com um manto de prata e um maravilhoso véu bordado, pondo-lhe na cabeça uma guirlanda de flores e uma coroa de ouro fabricada por Hefesto. O mito de Atena exerceu uma influência decisiva no estabelecimento da identidade e da própria sociedade ateniense, e por extensão em toda a cultura da Grécia Antiga.
Formou-se entre os atenienses uma ideia de que sua cidade era amada pelos deuses, a partir da disputa entre Atena e Poseidon, significando que eles tinham o desejo de se estabelecer preferencialmente ali. Mesmo tendo sido derrotado, Poseidon simbolizou através da fonte de água salgada que fizera nascer, em algumas versões um verdadeiro mar, o futuro poderio marítimo dos atenienses. A fertilização da terra ática pela semente de Hefesto foi outro elemento formador dessa noção, tornando-se esse território sagrado, inaugurando com Erictônio uma dinastia de reis de origem pretensamente divina e fundando com isso um povo que podia reivindicar para si uma prestigiosa autoctonia. Todo o mito de Atena foi extensivamente usado no discurso político da época para dar forma e fixar o modelo da sociedade ateniense e, com o pretexto de civilizar os estrangeiros, substanciou suas pretensões imperialistas sobre os bárbaros e mesmo sobre seus vizinhos gregos, equiparando inclusive a igualdade política, a isonomia, à igualdade de origem ou isogonia, legitimando o poder aos nascidos nobres, ou seja, uma eugenia ateniense. O patriarcado também se valeu da pureza de Atena e a ligação respeitosa e afetiva com seu pai Zeus para o estabelecimento de uma cultura patriarcal e da primazia do homem sobre a mulher na sociedade e na política ateniense. É possível que em tempos remotos Atena tenha sido uma deusa da fertilidade e tido o caráter maternal de todas as grandes mães da pré-história. Ela pode ter tido ainda uma virgindade renovável anualmente, como se dizia que era possuía, um traço ligado aos ciclos naturais de renovação sazonal, mas de qualquer modo, em tempos clássicos, sua virgindade perene se tornou canônica. Já tem vídeo aqui no canal sobre Hera também, dá uma olhadinha na playlist de deuses e deusas. Ainda que no mito clássico a relação entre Atena e Hefesto no nascimento de Erictônio tenha sido conflitiva, eles aparecem frequentemente juntos na arte grega. Ambos são considerados co-instrutores da humanidade nas artes e em vários lugares dividiam um culto desde tempos remotos. Isso sugeriu para alguns pesquisadores que na fase antiga Atena teria sido esposa de Hefesto. Em algumas interpretações do mito pelos apologistas da época, a deusa foi-lhe de fato dada em casamento como prêmio por ele ter livrado Hera de um trono que aprendia que foi feito pelo próprio Hefesto, ou por ter criado o raio para Zeus usar como arma, ou ainda por ter ajudado no parto da deusa, como a gente já contou aqui, embora em nenhuma das versões a união realmente se consume. Platão fez uma descrição do elo entre Atena e Hefesto, dizendo que eles possuem a mesma natureza. Primeiro, porque como meio-irmãos, possuem o mesmo pai. E segundo, porque o mesmo amor pelo conhecimento e artes que possuem os leva para os mesmos fins. Os dois deuses compartilhavam da região de Atenas. Atena e Hefesto dividiam culto num templo da Acrópole e outro na Cidade Baixa, num bairro habilitado por artífices. Daí que Atena se tornou a padroeira dos carpinteiros, tecelões, construtores de navios e carruagens, dos ceramistas, e atribuía-se a Atena a invenção das redes para domar cavalos, do carro de guerra, do arado e da flauta. Todas essas atividades envolviam habilidade manual e inteligência prática. Algumas traziam em si um toque de magia, exigiam um definido senso estético que era então incluso no domínio da sabedoria e definiam parte de seu caráter como doméstico, familiar e civilizador. Na Ilíada, Atena aparece dizendo que é a sabedoria e não a força bruta que produz um bom artesão na madeira. Considerava-se a habilidade de construir um navio ou carruagem como sendo em essência a mesma que fazia um bom piloto ou cavaleiro, envolvendo os dons da atenção concentrada, disciplina, destreza física e manual e a capacidade de estabelecer metas e segui-las até o fim. Da mesma forma, o conceito se aplicava aos tecelões, lavradores, ceramistas. Como protetora da agricultura, Atena é representada como a inventora do arado e do ancinho.
Ela criou a oliveira também, a maior bênção da Ática. Ensinou o povo a unir os bois ao arado, cuidou da criação de cavalos e instruiu os homens como domá-los pelo freio, sua própria invenção. Além das invenções relacionadas com a agricultura, outras também relacionadas com vários tipos de ciência, indústria e arte são atribuídas a Atena. E todas as suas invenções não são do tipo que os homens fazem por acaso ou por acidente, mas exigem pensamento e meditação, como a invenção dos números, da trombeta, da carruagem e da navegação. Em relação a todos os tipos de artes fúteis, acredita-se que Atena tenha feito os homens conhecerem os meios e instrumentos necessários para praticá-las, como a arte de produzir o fogo. Acreditava-se ainda que Atena havia inventado quase todo tipo de trabalho em que as mulheres eram empregadas, e ela mesma era hábil em tal trabalho. Em suma, Atena e Hefesto eram os grandes patronos das artes úteis e elegantes. Tendo como um de seus símbolos a oliveira, que oferecera como seu presente à cidade de Atenas em sua fundação, Atena era uma imagem da perenidade e da vitalidade da polis e protetora de um de seus maiores produtos agrícolas, o óleo de oliva, e tornou-se uma poderosa imagem de esperança e renovação para os gregos, especialmente depois da guerra contra os persas, quando a antiga oliveira sagrada da Acrópole, incendiada no saque da cidade pelos inimigos, voltou a brotar. A Atena era consagrado um olival na área da academia, que produzia o óleo oferecido como prêmio aos vencedores dos Jogos Atléticos de seus festivais. A oliveira era ainda um dos indicativos de sua ligação com a fertilidade da terra e com a agricultura, aspectos que estavam, por sua vez, ligados ao lado feminino da natureza, o que conduz a outra das ambiguidades de Atena a respeito da dinâmica dos princípios da geração e da virgindade, do masculino e do feminino, em sua própria identidade, que era fortemente andrógina e paradoxalmente encontrava escasso paralelo na sociedade grega, em especial nas mulheres de seu tempo. Para aqueles gregos era fundamental que suas filhas permanecessem virgens até o casamento, mas era também fundamental que depois elas fossem capazes de construir família, gerando prole. Atena, a sempre virgem, repudiava dessa forma os valores básicos da sociedade grega. Por ser independente e guerreira, Atena também contrastava com o hábito da época que mantinha as mulheres em grande parte submissas ao homem, confinadas a atividades domésticas e delas exigia modéstia, mas por outro lado, ela também era patrona da tecelagem, da fiação, do bordado, artes eminentemente femininas. Sua maior aproximação da maternidade foi a adoção e educação de Erictônio, por isso foi chamada de Courotrófos, mas também a conduziu a um maior contato com o princípio viril como protetora de heróis. Mesmo a versão que a dava como filha de Metis, fazendo assim dela receptora e transmissora de uma forma feminina de sabedoria, com o passar dos séculos foi amplamente sobrepujada pela versão que excluía uma mãe em seu nascimento, novamente ligando-a ao mundo masculino, e mais quando no período clássico o conceito de sabedoria com a qual Atena era identificada deixou de significar uma habilidade que tinha muito um caráter prático, passando para o domínio do pensamento filosófico abstrato, também um apanágio dos homens. Outro aspecto relacionado é referido em uma ode de Píndaro, onde se encontra uma descrição de Atena como aquela que dissolve o poder demoníaco da grande mãe quitônica e torna o princípio feminino seguro e acessível às atividades e instituições masculinas da polis, possibilitando assim a continuidade do modelo ateniense de civilização. Vários personagens míticos foram punidos por Atena em consequência de profanações ou ultrajes à sua divindade. Para castigar a Auge, sua sacerdotisa, que tivera relações sexuais dentro do seu santuário na Arcádia e deu à luz seu filho ilegítimo dentro de seu recinto sagrado, Atena tornou a região infértil, até que o rei expulsasse Auge e a vendesse como escrava. Pelo mesmo motivo, mandou que Tideu matasse Ismene, princesa da Beócia.
Iodama, uma sacerdotisa de Atena em Coroneia, Boiótia, foi transformada em pedra quando a deusa apareceu diante dela usando o gorgônio, ou égide, exibido em seu peito. Presumivelmente, a garota foi punida por algum sacrilégio religioso. Ilo, o primeiro rei de Troia, foi cegado pela deusa, se tornou cego por Atena por ter desvelado a estátua do Paládio, cuja contemplação era vedada aos homens. Os locrianos, um povo da Grécia Central, foram atingidos por uma praga mortal enviada por Atena como punição pela profanação de seu templo troiano por seu rei Aias. Um oráculo declarou que eles deveriam, a partir de então, enviar 2 donzelas a Troia regularmente por 1000 anos para apaziguar a deusa. Atena transformou Mérope em uma coruja por ela ter ridicularizado os olhos cinzentos da deusa e zombado dos outros deuses, e fez a peste desolar a Arcádia porque seu príncipe Teutis a ferira acidentalmente na coxa com uma lança no decorrer de uma briga com Agamenon em Aulis. Teutis foi mandado para casa, e a deusa então afligiu seu povo com uma doença devastadora até que ela fosse devidamente apaziguada. Alquinói, uma princesa de Corinto, foi amaldiçoada por Atena enquanto a deusa da ira a trair seu próprio marido como punição por se recusar a pagar uma fiandeira chamada Nicandra o salário que lhe era devido. Harmonia, rainha de Tebas em Boiótia, em seu casamento com o rei Cadmus, foi presenteada com um colar e manto amaldiçoados pelos deuses Atena e Hefesto. As 2 divindades amaldiçoaram como punição pelo comportamento imoral de sua mãe Afrodite, porque Harmonia era filha nascida do caso adúltero de Afrodite com Ares, entre outros mitos que eu já contei aqui no vídeo, como de Medusa, Aracne, Tiresias, Ájax e Cécrops. A gente pode ver esse comportamento punitivo de Atena. Por outro lado, Atena mostrou sua face benevolente, favorecendo outros personagens. Levou Polibóia para o Olimpo e lhe conferiu a imortalidade. Ajudou Argos, artesão de Iolcos, a construir um navio que levou seu nome e conduziu os argonautas. Deu o sangue da Medusa para Asclépio, a fim de que ele aumentasse seus poderes curativos. Ensinou a Dédalo a arte da construção. Ajudou Dânao a construir um barco para que ele fugisse da Argólida com suas filhas e mais tarde as purificou pelo assassinato de seus maridos. Inspirou Ulisses e Epeu para que construíssem o cavalo de Troia. Ensinou a Eurínome a arte da tecelagem e concedeu-lhe a sabedoria, conseguindo para ela também um bom esposo. Também ensinou as filhas de Coroneu e as de Pândaro a arte da tecelagem. Atena certa vez salvou uma princesa, filha de Coroneu, de ser estuprada por Poseidon, transformando-a em um corvo. Já Nictimene, uma princesa da ilha de Lesbos, foi transformada em uma coruja e nomeada como animal familiar de Atena após ter sido estuprada pelo seu próprio pai e ter fugido para a floresta, quando então Atena se apiedou da moça. Ela restituiu a vida de Perdix, sob a forma de um fazão, após ter sido assassinado por seu tio, em recompensa pelas invenções que ele havia trazido à humanidade. Atena deu ainda dentes de dragão a Étis, rei da Cólquita, e a Cadmo, rei de Tebas, para que eles dessem origem a uma raça de guerreiros. Favoreceu Perseu em seu combate contra Medusa, esteve sempre pronto a auxiliar Héracles em seus 12 trabalhos, foi de grande ajuda para os gregos durante a guerra de Troia, e em particular para Aquiles e Odisseu, como a gente já falou aqui, e ajudou Belerofonte a capturar Pégaso, instruindo-o e dando-lhe uma rédea especial de ouro para que ele pudesse domar esse cavalo alado. Desde sua origem como uma deusa do palácio do Egeu, Atena estava intimamente associada à cidade, e seus templos eram geralmente localizados no topo da Acrópole, fortificada na parte central da cidade. O Pártenon, na Acrópole ateniense, é dedicado a ela, juntamente com vários outros templos e monumentos. Mais impressionante era outra estátua, a Atena Pártenos, entronizada dentro do Pártenon.
Foi iniciada em torno de 447 antes da Era Comum e completa em cerca de 438 antes da Era Comum. Pausanias relatou que a estátua tinha um cerne de madeira e que tinha sido recoberta com marfim e ouro. Estava de pé, na mão direita segurava uma imagem de Nike, a vitória, e com a outra mão empunhava uma lança, ao lado da qual, junto ao chão, havia um escudo e uma serpente que representava Erictônio. Seu elmo era coroado por uma esfinge ladeada de grifos. Sua túnica chegava-lhe aos pés, e no peito portava a égide com a face da Medusa. No pedestal, um relevo narrava a história do nascimento de Pandora. No escudo se mostrava por fora a Amazonomaquia e por dentro a Gigantomaquia, e sobre suas sandálias a Centauromaquia. Segundo Plínio o Velho, a estátua tinha 26 cúbitos de altura, cerca de 12 metros. Aparentemente no século V ainda permanecia em seu templo, mas um relato do século X diz que estava nessa época em Constantinopla. A Atena Pártenos foi copiada várias vezes em tamanho menor, e é possível ter uma vaga ideia da original através da Atena Varvakeion, hoje no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, considerada a mais fiel das cópias. Outras cópias foram executadas sob formas de relevos, moedas e oferendas votivas em miniatura. Uma reconstrução moderna da Atena Pártenos em seu tamanho original foi feita em Nashville pelo escultor Alan Lequire e inaugurada em 1990. Também de grande importância são os conjuntos decorativos do Pártenon, todos exaltando Atena e glorificando a excelência de seu povo, seus deuses e suas vitórias contra os persas, tidos como um povo bárbaro. O friso em relevo mostra uma longa cena processional, com uma profusão de divindades, homens e animais, que se julgam uma representação da grande Panatenaia. O tema do frontão oeste é a disputa entre Atena e Poseidon para a proteção da Ática. De várias festas dedicadas à sua honra, como a Plintéria e a Escirafória, as Panatenaias eram as mais importantes, pois além de serem uma grande celebração religiosa, tinham grande impacto na vida política e social e influíram decisivamente na produção artística ao longo de 10 séculos, oferecendo uma quantidade de novos motivos temáticos e formais para os artistas. Alguns estudiosos acreditam que os hinos cantados em homenagem a Atena nas Panatenaias ao longo do século VI antes da Era Comum contribuíram para a fixação de forma canônica dos grandes épicos da Ilíada e da Odisseia. Todo o culto de Atena estava de alguma forma ligado à agricultura, a mais importante fonte de subsistência para os gregos, mas tinha outras associações e se projetava no seu mito. E nesse culto a principal atenção recaía sobre a Atena Pólias, que concentrava em si todos os múltiplos atributos da deusa. Era ela quem recebia as mais importantes e ricas oferendas e homenagens. Ela era servida por um grupo de sacerdotisas, e a principal função delas era receber as oferendas e realizar preces e rituais. O culto era muito luxuoso, recebendo centenas de ofertas de estátuas e objetos em prata e ouro. Atena tinha, além disso, direito a 1/60 de toda a arrecadação de Atenas e dos territórios sob sua jurisdição, o que podia chegar à soma de 10 talentos em alguns anos, algo como, hoje em dia, seria equivalente a 6 milhões de dólares. Para gerir esses recursos era designado um corpo de funcionários especiais eleitos em votação. Os templos de Atena presumivelmente tinham um caráter ao mesmo tempo de casa familiar aristocrática, onde meninas da elite recebiam uma educação esmerada, contando com mestres, servos e escravos. E ainda era o local onde jovens eleitas se tornavam discípulas das sacerdotisas para futuramente servirem a deusa. O Festival da Plintéria tinha como centro a limpeza anual da mais antiga e mais sagrada dentre as estátuas da deusa conservadas na Acrópole, o Paládio, que era honrado com fogo perpétuo
e, segundo a tradição, fora capturado pelos gregos que lutaram em Troia. Era realizado por um pequeno grupo de sacerdotisas na lua nova, entre fins de maio e início de junho, longe das vistas do público. Numa cerimônia propiciatória e purificadora que encerrava um ciclo agrícola e magicamente preparava o ciclo seguinte, aparentemente, esse rito se desenrolava todo dentro da Acrópole. Iniciava com a remoção do manto da deusa, seguido da colocação de um véu sobre a estátua despida e a lavagem do manto. 1 ou 2 dias depois, a própria imagem era lavada, recebia seu manto limpo, era adornada com uma coroa de ouro e outros ornamentos preciosos, além de ser possivelmente ungida com óleo. A lavagem da estátua estava associada ao nascimento da deusa e recontava as primeiras celebrações dedicadas a ela em tempos imemoriais. O festival se repetia em toda a Ática e em várias outras localidades gregas, apresentando muitas variações, mas todas as descrições remanescentes de ritos gregos são pobres em detalhes. Também a época do ano em que a Plintéria era celebrada podia variar de acordo com costumes locais. O festival da Escirafória acontecia na lua cheia seguinte e era compartilhado com Deméter, tinha como tema a debulha de grãos na colheita. Uma procissão saía da Acrópole em direção aos campos do oeste de Atenas para inaugurar o processo de separação dos grãos do joio, o que constituía a última fase dos trabalhos agrícolas do ano, junto com o armazenamento. Erictônio, filho adotivo de Atena, também era celebrado nesse festival e tinha um templo para ele, o Erechtheion, pois sendo um deus quitônico, do mundo subterrâneo, estava associado à agricultura. Coroava o ciclo o Festival das Panatenaias, que a gente já falou aqui. Acontecia após todo o grão ter sido debulhado, armazenado. As Panatenaias se dividiam em duas: a Grande Panatenaia, que era comemorada a cada 4 anos, e as celebrações eram enormes, né? E a Pequena Panatenaia, que era anual e mais simples. Existiam 2 explicações para a origem dessa festa. Uma dizia que ela tinha sido fundada por Erictônio, outra dizia que foi fundada por Teseu. A Grande Panatenaia estruturava toda a vida cívica de Atenas. Marcava a substituição dos tesoureiros do Pártenon, acarretava o aumento dos tributos cobrados nas cidades do Império Ateniense, se exigia que os embaixadores renovassem as relações interestaduais 10 dias antes das comemorações. O prestígio dessa festa equiparava-se a outros grandes festivais pan-helênicos e atraía visitantes do mundo grego, todo o mundo grego, embora a participação efetiva de alguns de seus eventos fosse restrita aos atenienses. Esse festival era celebrado com banquetes, regatas, jogos atléticos, corridas de cavalos, representações musicais e teatrais, brigas de galos, récitas poéticas e mesmo seminários filosóficos. Nos jogos havia espaço para cantos e danças rituais de caráter guerreiros, encenações de combates e também haviam o culto do herói. Haviam procissões, haviam corridas de cavalos e existiam muitos prêmios que eram dados desde animais a dracmas de ouro ou prata. Na Pequena Panatenaia existia muita semelhança com a Grande Panatenaia, só que numa comemoração bem mais modesta que se limitava à cidade de Atenas. É muito discutível a existência de jogos na Pequena Panatenaia, mas a procissão e os sacrifícios acontecia da mesma maneira que na Grande Panatenaia. Outro festival dedicado a Atena era Procaristéria, um dia de ação de graças celebrado quando os grãos começavam a brotar, significando que a deusa estava nascendo. Nessa ocasião, todos os funcionários públicos da cidade lhe faziam sacrifícios. Licurgo disse que era, de todos, o festival mais antigo. Outro rito envolvia o sacrifício de um bode uma vez por ano na Acrópole, porque durante um período o bode foi considerado seu animal sagrado porque acreditava-se que a couraça da manto de Atena
tinha sido feita com a pele desse animal. Só que era complicado manter um bode dentro da Acrópole porque ele danificava a oliveira sagrada da deusa. Então havia justamente uma exceção anual para fazer esse sacrifício do bode. Alguns exemplos em seu culto em outras regiões podem dar a ideia sobre a sua diversidade. Em Lindos, na ilha de Rhodes, como em muitos locais reivindicava ser o local de nascimento de Atena, seus sacrifícios tinham a peculiaridade de ser executados sem fogo. Em Argos se realizava a plintéria, não na Acrópole local, mas em uma estátua de Atena, ou melhor dizendo, uma estátua de Atena era levada em procissão até o rio e ali era despida e banhada. Os homens eram impedidos de assistir, pois podiam incorrer à ira da deusa e ficarem cegos. Na Líbia, os seus ritos estavam associados aos da ninfa aquática Tritones e eram realizados por sacerdotisas vestidas com armaduras. Em Tebas, Atena era adorada como deusa da cidade, mas não tinha templo, e as cerimônias se davam diante de uma estátua e altar ao ar livre. Em Coroneia, era uma deusa da paz, da poesia e da vegetação. Seu culto estava ligado ao mundo subterrâneo e era adorada juntamente com Hades. Já tem vídeo sobre Hades aqui no canal também. Em outros tempos clássicos, em praticamente todas as partes, o culto de Atena se caracterizou por ter uma feição civilizada para os padrões da época, sem sinais de traços orgiásticos ou bárbaros, coincidindo com a progressiva purificação do mito, que fez dela uma deusa perenemente virgem, mas há relatos sobre a sobrevivência de práticas bastante rudes de alguns locais isolados, onde teriam sido realizados sacrifícios humanos destinados a aplacar a ira da deusa, rememorando episódios do mito, como quando a deusa furiosa teria jogado as filhas de Cécrops da rocha da Acrópole por terem desobedecido suas ordens, ou quando vingou o ultraje a Cassandra. Parece que até o século IV antes da Era Comum ainda se faziam sacrifícios humanos num rito que ligava Locris e Troia. De Locris se enviavam 2 donzelas por ano para Troia, usando uma túnica simples, sem sandálias e de cabelos raspados. A primeira enviada era morta pelos troianos. Seus ossos eram enterrados em uma suntuosa cerimônia e suas cinzas jogadas de uma montanha dentro do mar. A outra donzela era admitida no templo de Atena e se tornava uma sacerdotisa. Porfírio relatou que na Laodiceia, em tempos remotos, também eram feitos sacrifícios humanos. Durante a Idade Média, Atena tornou-se amplamente utilizada como um símbolo e alegoria cristãos, e ela apareceu nos brasões da família de certas casas nobres. Durante a Renascença, Atena vestiu o manto de matrona das artes e do esforço humano. Pinturas alegóricas envolvendo Atena eram as favoritas dos pintores renascentistas italianos. Desde o Renascimento, Atena tornou-se um símbolo internacional de sabedoria, artes e aprendizado clássico. Artistas e alegoristas ocidentais costumam usar Atena como símbolo de liberdade e democracia. Uma estátua de Atena está em frente ao edifício do Parlamento Austríaco em Viena, e representações da deusa influenciaram outros símbolos de liberdade ocidental, incluindo a Estátua da Liberdade. Por mais de um século, uma réplica em escala real do Parthenon está em Nashville, Tennessee. E ela aparece também ocasionalmente em moedas modernas, como fez no antigo dracma ateniense. Atena também é uma matrona natural das universidades e sua coruja também é um símbolo ligado à sua sabedoria nesses ambientes. Dentro das correntes religiosas das tendências sincréticas, revivalistas e/ou esotéricas, que vem ganhando grande número de adeptos, como o dodecadeísmo, o xamanismo e outras, Atena deixou de ser considerada um mero princípio abstrato ou uma alegoria, renascendo como uma entidade viva, uma grande potestade espiritual, e vem recebendo novamente verdadeiro culto. Na Wicca contemporânea, Atena é venerada como um aspecto da deusa, e alguns wiccanos acreditam que ela pode conceder o dom da coruja, ou a habilidade de escrever e comunicar-se claramente sobre seus adoradores. Quanto às deusas relacionadas. Bem, Atena foi associada na Grécia Antiga a 2 divindades menores,
Nike, a deusa da vitória, por sua natural associação com a guerra, sendo chamada de Atena Nike e recebendo um culto particularizado em templos próprios, e também Igeia, deusa da saúde, sendo que Atena deve ser relacionada à guarda da saúde e simbolizando o conceito de que a saúde poderia ser preservada se o homem vivesse de acordo com a razão, bom senso e ideal da mente sadia em um corpo sadio. Em Esparta, os doentes dos olhos buscavam auxílio invocando Atena Oftalmites. Diversas outras divindades cultuadas na orla do Mediterrâneo foram sincretizadas com Atena, por apresentarem traços em comum. Em geral, os que as faziam deusas guerreiras, aumentando o número de variantes de seu culto e incluindo na sua iconografia. Este fenômeno ocorreu no período helenístico, quando as expedições militares de Alexandre o Grande levaram a cultura grega para o Oriente e Egito, havendo registro de moedas com a efígie de Atena cunhadas até na Ásia Central e na periferia indiana. Na Pérsia e em torno do deserto da Arábia, Atena foi identificada com Ishtar e Alat, e foi sugerido que possa ter se identificado com Anahit também, deusa da fertilidade e equivalente a Inanna ou Ishtar. Na Armênia, associou-se com Nané, parte da trindade armênia e responsável pelo tributo da proteção. Plutarco disse que no Egito, Ísis era chamada de Atena porque expressava a ideia de que havia nascido de si mesma, relacionando-a à virgindade e à autossuficiência. E Platão afirmou que em Sais fundiam-na com Nit, pelos atributos de guerra e da tecelagem, e ambas tinham o mesmo animal simbólico, a coruja. Em Chipre e na Fenícia foi associada com Anat, a virgem e destruidora, protetora das cidadelas. Em Roma formou-se o mais duradouro e proeminente sincretismo, vinculando-a à deusa Minerva, que tinha originalmente quase os mesmos atributos de Atena. Entretanto, Minerva nunca chegou a ter a mesma importância relativa no panteão romano como Atena teve entre os gregos. A deusa romana Belona também tem atributos de guerreira e estratégia, e por isso podemos relacioná-la a Atena. Os gregos identificavam Belona com Énio, uma das deusas assistentes de Ares, variavelmente descrita na literatura grega como sua companheira, mãe ou nutriz, mas na prática a iconografia de Belona e Énio eram indistinguíveis das de Atena. No final da Idade Média, alguns mitógrafos retornaram a associação de Atena, chamada então às vezes de Dea Bellorum, deusa das guerras, com Belona, pois ambas se dedicavam às atividades militares e a identificação pareceu-lhes natural. Através da expansão romana para o norte, Atena, Minerva, foi sincretizada com divindades celtas, como Belissama, Sulis, Brígide, Brigantia e Dona, embora muitas vezes elas tivessem muito pouco em comum com o caráter original de Atena, podendo ser deusas da fertilidade, grandes mães ou deusas aquáticas. O simbolismo de Atena foi entremesclado também com os da deusa romana Pax, ou Paz, e da virtude cardeal Prudência. Além disso, incorporando em suas imagens às vezes o elmo ou a armadura a seus pés, em chamas, significando a extinção da guerra. Entretanto, isso não lhe retirava mérito militar, continuando a representar aquela que dava bons conselhos na guerra, conduzia a vitória, inspirava aos atos de heroísmo pessoal e coletivo e infundia nas mulheres a coragem, sabedoria e o fogo da virtude. Ainda se relacionam com Atena a deusa etrusca Mendra e a hindu Sarasvati. Atena permaneceu viva mesmo após a dominação do cristianismo, que logo a comparou à Virgem Maria, que passou a ocupar um papel semelhante ao de Atena. Uma mulher poderosa, dentro de um sistema patriarcal, incorporando vários atributos da deusa, incluindo o da virgindade perpétua. Diversos dos antigos santuários de Atena ou Minerva foram transformados em igrejas marianas, e a iconografia primitiva da Virgem ocasionalmente a mostra em um aspecto militar, e em retratos do século IV era frequentemente retratada usando inclusive o gorgônio em seu peito, incluindo a cabeça da Medusa.
Alguns até viam a Virgem Maria como uma donzela guerreira, muito parecida com Atena Pártenos. O próprio Pártenon foi transformado em data obscura em um santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de Atenas. A tradição se repetia, pois o povo passou a chamar Maria simplesmente de Pártenos a Virgem, assim como fizera século antes com a antiga deusa. Maria, assim como Atena, também passou a ser uma protetora das cidades. Uma crônica do século VII afirma que habitantes de Constantinopla, então sitiada, viram a Virgem aparecer sobre seus muros brandindo uma lança e exortando o povo à resistência. A partir do relato de seu nascimento da cabeça de Zeus, símbolo da mente divina, Atena permaneceu viva também na tradição gnóstica e em outras correntes de esoterismo cristão medieval, e foi transformada em Mater Magna, ou Grande Mãe, ou mais comumente Sofia, a sabedoria divina, como a personificação do aspecto feminino e materno de Deus. Seus símbolos: a égide, que é a armadura de pele de cabra, o elmo grego, a lança, a armadura, o gorgônion, as artes bélicas, a carruagem, a cerâmica, a tecelagem, os navios e a roca. Seus animais sagrados são a coruja, o mocho galego, especialmente, e também a coruja buraqueira, a serpente, a aranha, cavalo, corvo, o galo, e a sua planta sagrada é a oliveira e sua cor é o azul claro. Atena também está relacionada ao crânio, de onde ela nasceu, e à respiração, de que se acreditava estar ligada à função do pensamento. E relatos antigos referem sua associação em localidades isoladas ao céu claro, à aurora, ao éter, ao trovão, ao relâmpago, aos olhos, ao sol ou à lua. A coruja de Atena era um de seus símbolos mais comuns e representava conhecimento, sabedoria, perspicácia, o insight, e a erudição, o grande conhecimento. A égide era o escudo de pele de cabra de Atena, que foi forjada pelos ciclopes na forja de Hefesto. O escudo tinha a cabeça de uma górgona, da Medusa. Também tinha escamas douradas que cobriam o escudo, e, quando abalada, diz-se que a égide cria uma tempestade sobre o monte Ida em Creta. Zeus às vezes usava o escudo de Atena para afugentar os mortais que permaneciam abaixo. Quanto às ofertas, na antiguidade os sacrifícios ofertados a Atena consistiam em touros, carneiros e vacas. Eustátios observa que apenas animais do sexo feminino eram sacrificados a ela, mas não cordeiros do sexo feminino. Em Ílion diz-se que donzelas ou crianças locrianas eram sacrificadas a Atena todos os anos, como expiação pelo crime cometido pelo Lócrio Ajax sobre Cassandra. E Suidas afirma que esses sacrifícios humanos continuaram a ser oferecidos a Atena até o ano 346 antes da Era Comum. Atualmente, hoje em dia, ofertamos a Atena óleo de oliva, azeitonas, folhas e ramos de oliveira, ervas aromáticas, amendoeira, amêndoas, carvalho, linho, lã, rubi estrela, turquesa, amaranto, lírio tigrino, gerânio, teixo, gálbano, açafétida, escamônia, velas azuis claras, libações de vinho, vinho tinto, mel, água fresca, armas como lanças, escudos, lutar por causas nobres e justas, estudar, usar a diplomacia ao invés da ação brutal. Epítetos. Bem, Atena foi cultuada em uma região muito ampla, então a gente tem vários epítetos dessa deusa. Mecanites, ou hábil de inventar. Narcaia, ou Narcaios, do santuário de Atena Narcaia em Elis. Acaia, que é um sobrenome de Minerva, adorada em Lucéria e na Apulia. Acraia, como uma deusa da colina. Aítia, que é um epíteto no qual ela era adorada em Megária, que significa mergulhador, figurativamente um navio, uma referência da deusa ter ensinado a arte da construção de navios. Étia, ou a que mergulha,
também associado à sua função de instrutora nas artes de navegação e construtora de navios. Ageleia, que é um epíteto que significa líder ou protetora do povo. Aglauros, ou orvalhada. Agória, ou agoraia, protetora das assembleias. Aituia, ou pássaro marinho. Alaucomene, que repele o perigo, protetora, defensora. Alquis, a forte. Aleia, protetora. Ambulha, que tem um nome de significado incerto, mas provavelmente retardadora da morte. Anêmotis, a que domina os ventos. Apatúria, a enganadora. Aquerguetes, fundadora. Areia, guerreira, bélica. Ásia, que é um sobrenome da Cólquita. Acésia, que é um sobrenome de Atena, um epíteto da cidade de Acessos na Jônia. Atrítone, a incansável. Axiópino, a vingadora. Bolaia, do conselho. Calquiotus, a deusa da casa de bronze. Calinite, ou Calinita, a que domina os cavalos através das rédeas. Corufásia, ou Corifásia, que é um epíteto do promontório de Corifásion. Quidônia, que é um epíteto de um templo que ela tinha em Elis. Erganê, trabalhadora, associada à sua função de instrutora da humanidade em todos os trabalhos manuais e artísticos. Glaucopes, de olhos brilhantes, ou com olhos brilhantes, ou olhos cinza, significa, é uma combinação de glaucós, né, de brilhante prateado, ou verde azulado, cinza, com ops, que é olho ou rosto, que é ligado ao olho da coruja. Gorgopes, com olhos de górgona. Ré Theos, ou a deusa, um título bastante antigo. Elotes, de rosto largo. Efaístia, ou de Hefesto. Igeia, como deusa da saúde. Hípia, equestre, domadora de cavalos, referindo-se à sua invenção do freio, carruagem e carroça. Hipólaites, um sobrenome, um epíteto, da Lacônia. Iazônia, que é um epíteto de Císico. Itônia, de Ítonos. Calinites, de Rédia. Calquioicos, ou habitante de uma casa de bronze. Cruze, dourada. Courotrofos, protetora da juventude. Cranaia, cumpridora, executora. Lafraia, ou Láfria, que eu não sei aqui o significado. Larissaia, que derivou do rio Larissa. Líndia, derivado da cidade de Lindos. Longates, derivado da sua adoração em Longas. Magárcia, ou Magarces, derivado de Magarços, onde ela tinha um santuário também. Mecâneus, habilidora em invenções. Méter, mãe. Nedousia, é epíteto do rio Nedon. Nike, vitoriosa. Niqueforos, que traz a vitória. Onca, um epíteto da cidade de Oncai. Palântias, como uma variação de Palas. Palas, epíteto que pode significar brandir, em referência à deusa brandindo a sua lança ou égide, ou ainda ao gigante Palas, que foi morto por Atena. Mas é mais provável que Palas seja a mesma palavra que Palax, uma virgem ou donzela. Palenes, que é um epíteto de um templo entre Atenas e Maratona. Panacais, a deusa de todos os aqueus. Pandrosos, toda orvalhada. Pareia, referente a uma estátua na Lacônia, que era feita por mármore pariano. Pártenos, a virgem. Paiônia, ou curadora. Frátria, como patrona de uma frátria, que é uma antiga ágora de Atenas. Prúgia, ou Frúgia, né? Ou Frígia,
que é um sobrenome dela por causa do paládio que foi trazido da Frígia. Poliacos ou Urbana. Pólias ou Polias, a deusa que protege a cidade. Polioucos, pela mesma razão, proteger a cidade. Polumetes, de muitos conselhos. Promacorma, protetora do ancoradouro da Bahia. Promacos, campeã, ou aquela que guerreia na vanguarda. Pronaia, ou providência. Saites, que é de um santuário perto de Lerna, em Argolis. Salpinx, ou trompete de guerra. Esquiras, que é referente a um templo no Porto Ático de Faleron. Sofia, sabedoria. Sótira ou soteira, salvadora. Stênias ou poderosa. Tritô, nascida da cabeça. Tritogeneia, que tem um significado permanentemente escuro, obscuro, né, melhor dizendo, que pode significar várias coisas, desde nascida em Tritão, ou sida tripla, ou a terceira nascida, referindo-se a uma tríade, ao seu status como a terceira filha de Zeus, ou ao fato dela ter nascido de Metis. Ou ainda alguns estudiosos a ligam ao rigvédico deus Trita, que é outro significado possível. Tritônia, que é um epíteto ligado às metamorfoses que ela é referida, melhor dizendo, nas metamorfoses de Ovídio. Xênia, protetora dos estrangeiros e patrona da hospitalidade. E Zostéria, um sobrenome ligado aos Lócrios. Bem, esse vídeo ficou enorme. A gente fez quase 2 vídeos aqui, ou melhor, a gente fez 2 vídeos aqui, basicamente. Eu poderia dividir esse vídeo em 2, mas vocês assistem em partes, enfim. Todo o material de consulta está relacionado aqui na descrição do vídeo e a gente vai para a oração agora para não perder mais tempo. Hino homérico 11 a Atena, segunda versão. Eu te saúdo, Atena, alfa e ômega dos homens. Da sabedoria tu te sentas no augusto trono. Mais que punições às ações humanas, tu dás glórias e bênçãos como a graça, que brilha nas tuas asas douradas. Longa felicidade anuncia teu destino. Tu encontraste o bom caminho entre os infortúnios. Tua luz varreu as trevas, deusa da graça. Bem, conta aqui nos comentários se você cultua Atena, se você gostou do vídeo. Conta aqui, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente o que você achou. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha para os seus amigos. De repente eles estão querendo saber um pouquinho sobre Atena. E ajuda, de certa forma, você também ajuda o canal. Se você não puder deixar um valeu demais, né? Enfim, deixa seu like e compartilha que você já vai estar ajudando bastante, tá? Encontro vocês no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey,